Olá, meus queridos, paz seja com todos, amém? Estamos aqui mais uma vez com vocês para partilhar com vocês o pão, o alimento que Deus ele tem dado, ele tem entregado para nós através da palavra de Deus, né? Estamos aqui hoje, vamos gravar esse vídeo para vocês, ali no livro de Salmos 23, amém, meus amados? Salmos 23. Aqui, para quem não me conhece, a irmã Lília, aqui meu esposo, o irmão Jesus. Que você possa receber a palavra de Deus no seu coração e a presença dele na sua casa nessa hora, amém? Seja de manhã, à tarde, à noite, não importa, o horário que você estiver assistindo, aonde você estiver assistindo, que Deus ele venha falar ao seu coração. Então, vou ler ali Salmos 23, diz assim: a felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. Essa é a introdução do Salmo aqui dessa Bíblia, amém? Cada Bíblia está de um jeito, né, meus irmãos? Diz assim no versículo 1, Salmo de Davi: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois Tu, ó Senhor, Deus, estás comigo. Tu me proteges e me diriges. Preparas-me um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver. Tu me recebes como convidado de honra e enches o meu corpo até derramar. Certamente a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver. E na tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Amém? Eu não ia ler o salmo todo, mas é um salmo tão curtinho, né? Que achei melhor assim ler. Aqui é Davi falando com o Pai, né? Falando com Deus ali, como a gente costuma falar, né? Estava salmodiando, falando ali da bondade, da misericórdia de Deus para com a nossa vida. E a gente vê aqui nesse salmo o amor de Deus pelo homem, por mim, por você, né? Minha irmã, meu irmão, por nós que estamos aí sempre errando, sempre pecando, sempre ali, vamos falar assim, querendo endireitar o caminho que Deus já endireitou, e aí a gente acaba entortando o caminho de novo. Deus deu essa palavra para mim e mostrou assim o significado de algumas coisas que Davi ele mostra nessa palavra. Quando Davi fala pastos verdejantes, né, que Deus, o Senhor Jesus, Ele é nosso pastor, e nada vai nos faltar. Aí você fala assim, nada vai nos faltar, mas está faltando arroz, está faltando feijão, está faltando dinheiro para condução, está faltando um emprego. Então, meus irmãos, as coisas faltam, mas se nós olharmos para Jesus, né, amor? Se nós olharmos para o Senhor, Ele vem a nosso socorro, né? Desde que nós estejamos no centro da vontade de Deus. E quando o salmista Davi aqui, ele fala do Senhor dessa maneira, ele não está dizendo que ele não passa falta de nada, ele não está dizendo, afirmando que ele não tem lutas, que ele não tem dificuldades. Sim, ele tem. Davi enfrentou muitas lutas, muitas guerras. Eu que vos falo, meu esposo aqui, Jesus, nós também passamos por lutas, por dificuldades, passamos por desertos. Porém, meu irmão, minha irmã, uma coisa que nós temos visto e que nós cremos é que em qualquer situação, quando nós estamos nos pastos verdejantes, né, ali a provisão, significa que Deus, Ele proverá. Ele vai prover, né, amor? Ele vai prover o que nós precisamos em meio àquela situação que nós estamos vivendo. Eu estou precisando de alimento, então vamos esperar que Deus vai preparar o alimento. Às vezes, meu irmão, nós estamos precisando que Deus nos dê força,
Nós estamos precisando de sabedoria. Sabedoria do alto, meu irmão, minha irmã. Não sabedoria terrena, não sabedoria do homem, mas sabedoria de Deus. Para nós o quê? Para nós sabermos lidar com a situação que nós estamos enfrentando, que nós estamos vivendo. Tá? Eu estou vivendo um período de enfermidade. Então, ore, busque a Deus para que o Senhor, Ele te cure, né? Mas busque a Deus, a Jesus, para que Ele venha te limpar, meu irmão, minha irmã, de dentro para fora. Às vezes, nós olhamos para a situação, né, amor? Nós olhamos tanto para a situação que nós esquecemos de olhar para Jesus. E quem que pode nos ajudar? Quem que pode nos abençoar? É Jesus. Jesus acima de tudo. Por que Deus fala na palavra dele, né? Buscar em primeiro lugar o meu reino e essas coisas vão ser acrescentadas. Então, assim, se Jesus, ele reina sobre nós, se ele reina no nosso ouvir, no nosso falar, no nosso enxergar, né, amor? Com certeza. Nas nossas atitudes, ações, nas nossas ações. Então, quando Deus reina, Deus, ele vai limpando o nosso caminho, ele vai preparando ali o pasto, né? Pasto, para nós temos o quê? Temos o alimento, a comida, o pão, o que nós precisarmos. Às vezes nós precisamos do quê? Da presença de Deus. Às vezes nós precisamos do quê? De ouvir a voz de Deus, né? E também Deus me mostrava ali, né? Quando fala ali no Salmo, né? Que Jesus, ele nos guia por caminhos estreitos, sim, mas é Ele. Quando nós estamos ali naquele vale, meu irmão, minha irmã, você já se viu assim num vale? Fala assim, meu Deus, que vale é esse? Vale significa luta, significa ali preocupação, tantas coisas, né? Que a gente pode colocar ali falando no vale, né, amor? Vale é como se você estivesse no meio de uma tempestade, né? Também. Você estava vivendo ali no meio de uma tempestade. Uma luta, seja lá o que for o seu problema, né? Mas Deus, ele fala assim, toda palavra que sai da boca de Deus e é lançada na nossa vida, quando nós entregamos a nossa vida nas mãos de Deus, e nós dissemos a Deus, e hoje em diante eu entrego a minha vida nas tuas mãos, cuida de mim, e Deus vai cuidar de você. Como Davi estava ali, ele era um rapazinho que pastoreava ovelhas, mas ele nunca se olhou para a inferioridade dele. Ele achava que as pessoas fossem olhar para ele, não davam nenhum tostão por ele, mas ele não olhou para isso, ele simplesmente olhava para Deus. E assim acontece na vida de todas as pessoas, na nossa vida. Tem pessoas que às vezes ela mesma deixa que os problemas vão se amodulando na vida dela, né? Ali, e ela fica olhando para aquele problema e vai se diminuindo cada vez mais na presença de Deus. Isso não pode deixar acontecer. Davi não deixou acontecer isso aí. Ele simplesmente foi em frente. Ele simplesmente ouvia a voz de Deus. O que é ouvir a voz de Deus? A palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é santa. E quando nós lemos a palavra de Deus, Deus já vem ao nosso encontro. Aquilo acontece automaticamente na nossa vida. Mas tudo tem um processo na nossa vida. Nosso ser humano, como um servo de Deus, tem um processo de Deus para trabalhar na nossa vida. E Deus quer ali da forma dele. Esse processo tem que ser concluído da forma que Deus quer. Se esse processo não for concluído, as coisas não vão acontecer. Mas eu quero isso, quero aquilo e tal. Você quer. Mas o que Deus quer na sua vida? Será que Deus está querendo isso na sua vida? A gente vê assim, irmãos. O que nós temos aprendido do Senhor é assim. Nós precisamos, sim. Nós precisamos ter o alimento para a nossa carne, né? Aqui na nossa mesa. Nós precisamos pagar nossas contas. Nós precisamos ter saúde. É lógico. Mas Deus, Ele sabe de todas essas coisas. Só que, enquanto nós olharmos e buscarmos, né, fervorosamente, somente
o nosso querer, a nossa necessidade, nós estamos colocando Deus de lado na nossa vida. Por quê, meu irmão, minha irmã? Porque quando nós precisamos, nós devemos o quê? Olhar para Deus. Hoje, eu só tenho um pacotinho de fubá, eu vou fazer uma polenta. Eu vou fazer essa polenta com muito amor, carinho, muita dedicação. Eu vou agradecer a Deus, porque eu creio que Deus ele vai preparar. Lembra da viúva ali? Que Elias foi, ali da viúva de Serepta, né? Foi alimentada, né? A viúva estava pronta para aceitar a morte. Ela e o filho dela, minha irmã, meu irmão. Mas Deus estava ali. Deus sabia da necessidade dela. Deus sabia que aquela farinha era a última que tinha na panela dela. E que o azeite era o último da botija lá. Quando ela fizesse aquele pãozinho para ela e para o filho, depois não ia ter mais nada. E Deus, ele já está lá na nossa frente. Ele já está lá adiante, minha irmã, meu irmão. Você vê, ele mandou Elias ir lá, ele falou, vai lá para a cidade de Serepta, tem uma viúva lá que eu mandei que ela cuidasse de você. Ela vai cuidar de você, ela vai te alimentar. Elias chegou lá, pronto para tomar água, comer o pão, o bolo, né, que ele pediu lá para ela. E o que ela falou para ele? Tão certo como vive o Senhor teu Deus, que eu só tenho isso aqui, um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha, depois eu vou fazer aqui para mim e para o meu filho, e depois disso vamos morrer. Elias sabia que Deus tinha propósito naquilo. Elias já tomou posse ali, meu irmão, minha irmã, da palavra de Deus, e falou o que para ela? Olha, não tenha medo, não se preocupa não. Não precisa se preocupar. Vai lá, faz ali, né, um bolo primeiro para mim, pequeno, traz para mim. E depois você vai fazer para você e para o seu filho, porque assim diz o Senhor dos Exércitos. A farinha da tua panela não vai acabar. E o azeite da tua botija não vai secar, até que ele mande chuva sobre a terra. Olha que coisa linda, meu irmão. E a viúva foi lá e fez conforme a palavra que o homem de Deus falou para ela. Vocês vê aí o que Deus ele faz, como ele move as situações, como ele coloca as situações. Para o quê, meu irmão? Para ver a fé das pessoas, né, amor? Hoje mesmo nós passamos aqui por uns probleminhas, né? Vamos falar assim, que nem um olheiro, né? Probleminhas, né? Porque os problemas vêm, mas ali nós fomos buscar a presença de Deus. Ali nós fomos ler a palavra de Deus. Nós fomos perguntar, Senhor, eis-me aqui. O que o Senhor quer que nós façamos? O que o Senhor quer falar? Sabe, meu irmão? Antes de xingar, antes de esbravejar, antes de falar, ai, coitado de mim, ai, eu não consigo nada, eu não posso nada. Para, respira e fala, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, Pai, o que o Senhor quer para mim? Porque se Ele é nosso pastor, quando nós estamos meio perdidos, quando nós nos sentimos meio abalados, meio sem rumo, que caminho tomar, nós temos que fazer o quê? Sair correndo desembestado? Acho que não. A gente faz o quê, amor? Se posicionar na presença de Deus. Olhar para o nosso pastor. É nosso Senhor Jesus Quem que é o Cristo. nosso pastor? Jesus, né, irmão? A palavra aqui fala. Ele... O Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Então a gente tem que fazer o quê? Olhar para Ele. Olhar para Ele. Então, irmão, às vezes você lê essa palavra aí e dizer, né? Nada me faltará, né? Tudo isso. Essa palavra, ela é real. Mas para isso acontecer, você tem que ter uma visão, uma direção. Os mandamentos de Deus. O que é os mandamentos de Deus? Ter fé, né, amor? Obediência. Obediência à palavra de Deus. Você ter obediência. Se vocês for ver, todas as pessoas que ali do passado, os profetas, eles eram o quê? Obediente à palavra de Deus. O que Deus falava para eles, eles iam lá e faziam. Eles eram obedientes. Eles tinham obediência, tinham fé, acreditavam que aquilo que ele recebeu de Deus ia acontecer. Agora, se eu não tiver essa obediência, não tiver fé, não tiver esperança,
essas coisas não vão acontecer. Só pode acontecer quando nós se posicionamos na presença de Deus. Nós colocamos a nossa vida nas mãos do Senhor. Colocamos aquilo que nós queremos nas mãos do Senhor. Porque Jesus disse ali ao Pai: Pai, afasta de mim esse cálice, mas faça a tua vontade. Então Jesus era Deus, mas ele respeitava a posição do Pai. E nós temos que respeitar a posição do nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus, eu quero isso, quero aquilo, mas faça a tua vontade, o que eu querer na minha vida. Irmão, às vezes dói um pouco. Às vezes dói um pouco nós desviar de algumas coisas, tomar uns caminhos que às vezes é difícil, dói um pouco, mas é o caminho certo, é aquele caminho estreito, né? Que Deus coloca você no estreito ali, você numa posição, você fala: agora esse mês não vai, eu não vou conseguir, esse mês não vai dar certo. Irmão, vai sim, irmão. Mesmo que o seu cenário ao seu redor, você está vendo ali que as coisas estão totalmente ao contrário daquilo que você está vendo. E você tem que pensar o quê, irmão? Olha, vou conseguir. Deus vai me abençoar, Deus vai dar vitória. Então isso é a posição, você acreditar, colocar Deus ali como um Deus na sua vida, não afastar Deus da sua vida. Eu anotei aqui, eu escrevi aqui no meu caderno, para mim não me esquecer. Tem muita coisa que o Espírito Santo fala, revela, e aí eu escrevi assim: às vezes nós sentimos medo por não sabermos o que vamos fazer, e em várias fases da nossa vida precisamos de muitas coisas, e aí ficamos preocupados. Mas se no processo olharmos para o nosso pastor e seguirmos o caminho que ele nos indica, sabemos que ficaremos bem. Né? Ali no livro de Mateus, capítulo 11, verso 21, Deus fala assim: eu sei que tem muitas pessoas, tem muitas vidas assistindo esse vídeo que estão falando ali, mas eu estou tão cansada, de lutar. Né, amor? Quantas vezes nós falamos isso? Nós estamos tão cansados, nós estamos tão sobrecarregados. E a palavra de Mateus 11, 28 diz assim: olha, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Né, meu irmão? É difícil, minha irmã. Difícil a gente se colocar na presença de Deus e falar: eu vou confiar, né? Olha para Jesus, olha para Jesus. Porque ali, nesse salmo, tem uma parte do Salmo 23 que fala assim, ó, que ele nos guia pela vereda da justiça por amor do seu nome. É por amor do nome dele, não é nem por mim, por amor a mim, a você, mas pelo amor do próprio nome dele. Ele nos guia. Sabe o que é vereda, meu irmão? Vereda é um caminho difícil, é um caminho estreito. É assim, se eu olhar assim e falar: meu Deus, eu não vou conseguir passar por isso. Meu Pai do céu, e agora? O que vai ser de nós, né, amor? E aí que Deus vai estar tratando de você. E ali Jesus vem, quando nós olhamos para ele fala: vem, filho, pode vir, confia, descansa, né? Vem e descansa em mim, que eu vou te conduzir por essa vereda, por essas veredas, por esse caminho. Estreito, sim, caminhos tortuosos, caminhos difíceis, mas a palavra de Deus, ela é clara quando ela fala que Deus, o Senhor, ele vai adiante de nós e ele vai endireitando os caminhos tortuosos à nossa frente. Até tem um ditado aí do mundo, né, que eu sempre falei muito, hoje não mais, porque eu aprendi que as pessoas, né, antigas falavam assim: Deus escreve certo por linhas tortas. Não é que ele escreve nas linhas tortas, ele endireita as linhas tortas e aí escreve, né? Caminho torto. Exatamente. Então, eu não sei, meu irmão, minha irmã, eu não sei em que fase da vida, da luta que você está, se você está passando por um deserto de enfermidade, o sofrimento que você está passando, não sei a tua luta, mas Jesus, ele sabe. E eu não preciso saber, meu amado, minha amada, nós não precisamos saber, você só precisa saber que você tem que olhar para Jesus. Olha para Jesus, olha para ele, porque ele é teu pastor. E ele vai te ajudar.
Ele vai te dar força na caminhada, Ele vai te levantar, Ele vai te fortalecer, te edificar, desde que você pare de olhar para as circunstâncias, para a situação que você está vivendo, e você olhe somente para Ele. E confia. Né? Não adianta eu falar, eu olho para Deus, sim, tá. Não, mas eu tenho que confiar. Nós temos que confiar, né, amor? Com certeza, tem que Confiar em perdoar. Deus. Confiar no nosso Pai lá em cima, celestial. Saber que Ele está no controle de tudo. Ele está à frente de tudo. Amém, meus irmãos? E que significa, irmão, a nossa vida com Deus? É quando nós temos algo que ainda está preso no passado. O que é uma coisa presa? Quando nós amamos alguma coisa, às vezes a gente não quer deixar aquilo. A gente continua com aquilo guardando, ou objeto, ou algo que a gente gosta, né? Ou pessoa que a gente perdeu, aquilo fica no coração. Irmão, deixa o passado. E siga em frente, é um caminho novo. Jesus é um caminho novo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Siga Ele, é um caminho novo. Vai para esse caminho novo. Porque Jesus está voltando, irmão. Jesus está chegando. Ele precisa, Ele quer a salvação sua. Amém, irmão? Nós e todos, né? Vamos encerrar esse vídeo por aqui, para não ficar muito longo. Mas olha, a palavra de hoje para você é: o Senhor, Ele é teu pastor, Ele é o nosso pastor. E se nós olharmos para Ele, Ele vai nos conduzir em meio às lutas e dificuldades, e Ele vai prover aquilo que nós necessitamos. Lembra que Deus, Ele preparou maná para o povo lá no deserto. O povo estava passando por um deserto feio, bravo. Mas eles não morreram de fome porque Deus proveu o maná. E o Senhor, Ele vai prover o maná na sua vida. Amém, meu irmão? Seja qual for a área que você está aí passando por luta, necessitando. Olha, não esqueça de se inscrever no nosso canal, Partilhando o Pão, não esquece do nome do nosso canal, deixe o seu gostei para nós e compartilhe esse vídeo. Não compartilhe aqui o casal não, mas compartilhe a palavra do Senhor. Compartilhe e abençoe a vida do teu próximo. Amém? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.